Ano Bíblico, dia 299. Acompanhe hoje a leitura do livro de Lucas, capítulos 18 a 20, com a narração de Cid Moreira. Lucas, capítulo 18. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: "Ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário." Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, eu vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: "Oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho." Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: "Oh Deus, tem pena de mim, pois sou pecador." E Jesus terminou dizendo: "Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido." Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que elas fossem abençoadas. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: "Deixem que essas crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele." Certo líder judeu perguntou a Jesus: "Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna?"
Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate. Não roube. Não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. Desde criança eu tenho obedecido a todos estes mandamentos. Falta uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Ah, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem é que pode se salvar? O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais. E no futuro, receberá a vida eterna. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir e bater nele. E depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles. E eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. E um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ele ouviu a multidão passando, perguntou quem era aquele. É Jesus de Nazaré que está passando. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus então parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo. Veja. Você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver. E dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus.
Lucas. Capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Zaqueu era muito baixo. Então ele correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa. E o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor. Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus estava perto de Jerusalém, e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então ele contou uma parábola. Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para ser coroado rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Porém, o povo no seu país odiava aquele homem, e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queria que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem. Você é um bom empregado, respondeu ele. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do senhor, porque sei que o senhor é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros.
e disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Mas ele já tem 10 moedas, patrão. Eles responderam. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, irão encontrar preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? O mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus. Puseram suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinham visto. Que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse: a minha casa será uma casa de oração. Mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo. Mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção.
Lucas, capítulo 20. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo. Diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: O que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso, responderam: Nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Nós não sabemos. Pois então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Depois, Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para os lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele. Depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei. Vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isto aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para prender Jesus e o entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o senhor diz e ensina é certo.
Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador. São do imperador. Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva, e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Nesta vida, os homens e as mulheres casam. Mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: Boa resposta, mestre! Boa resposta. E não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O povo todo estava escutando. E Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda.